Imagine-se na pele de um colono francês em 1718, que acaba de concluir uma exaustiva jornada de vários meses através do Atlântico. Para trás ficaram as tempestades, as doenças e o medo constante de que os suprimentos acabassem. Diante de você, estende-se a costa da futura Louisiana, e agora surge a pergunta mais importante de todas: onde fundar uma colônia e investir todos os recursos disponíveis? Você tem uma escolha a fazer. A exploração da área revela a presença de colinas e terrenos com solo firme, situados significativamente acima do nível do mar. Existem locais ao longo do rio Mississippi que oferecem o mesmo acesso estratégico às vias navegáveis, mas sem complicações desnecessárias. No entanto, em vez de fazer a escolha lógica, você decide construir uma cidade em um pântano. E não é um pântano qualquer. É uma baixada localizada abaixo do nível do mar, onde o solo é, literalmente, lama líquida. Esse lugar está infestado de mosquitos que transmitem doenças perigosas, e qualquer estrutura pesada começará inevitavelmente a afundar no solo instável. E mesmo assim, a história oficial afirma que foi exatamente aqui que se decidiu erguer edifícios maciços de tijolos e catedrais de pedra. Tal decisão parece carecer totalmente de bom senso, pois a geografia, o cronograma e as tecnologias necessárias naquele período simplesmente não correspondem à versão oficial dos fatos. Surge então uma suspeita legítima. E se os colonos franceses não tivessem construído Nova Orleans do zero? E se eles a tivessem encontrado? É possível que já existisse ali uma metrópole desenvolvida, uma espécie de Veneza americana, que no momento da chegada dos europeus estava parcialmente inundada ou enterrada sob uma camada de lodo. Quando Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville chegou ao local em 1718, ele pode ter encontrado apenas o topo dos edifícios, projetando-se da água como os vestígios de uma civilização submersa. Toda a história da fundação da cidade pode não passar de uma cobertura conveniente, escondendo a existência de uma Atlântida americana, uma civilização antiga sobre cujas ruínas as pessoas caminham há 3 séculos, sem perceber o que está sob seus pés. Nova Orleans está de fato situada em uma bacia gigantesca, onde certos bairros encontram-se a uma profundidade de 2 a 6 metros abaixo do nível do lago Pontchartrain e do rio Mississippi. A cidade funciona como um funil em um solo saturado, que, pelas leis da natureza, deveria estar debaixo d'água. A explicação oficial para esse fenômeno é o assentamento do solo devido ao peso das construções e à compactação natural dos sedimentos. Mas isso não explica de forma alguma a escolha inicial do local. Especialistas em geotecnia confirmam que a terra sob a cidade é composta por depósitos aluviais, camadas de argila, silt e areia, que não podem servir como base confiável. A construção de objetos pesados em tal solo, sem o uso de estacas profundas que alcancem de 20 a 30 metros até um substrato estável, leva inevitavelmente a consequências catastróficas. No entanto, tecnologias dessa complexidade simplesmente não existiam no século XVIII. Mesmo assim, por volta da década de 1750, a cidade já estava repleta de construções imponentes de pedra e tijolo que permanecem de pé até hoje, como se estivessem fixadas em algo muito mais profundo e confiável do que a lama instável do pântano. A discrepância entre a história oficial e a realidade se torna ainda mais evidente quando paramos para observar a própria arquitetura da cidade. O solo sob Nova Orleans não é apenas uma terra instável. É como um bolo de camadas feito de argila, lodo e matéria orgânica, completamente saturado de água. Especialistas em engenharia civil reforçam que erguer qualquer edifício massivo nessas condições, sem as fundações profundas que temos hoje, seria o caminho mais curto para um desastre completo. No entanto, desafiando todas as leis da física e da lógica, já em meados do século XVIII, existiam ali construções imponentes de pedra e tijolo, projetadas nos melhores moldes da arquitetura monumental europeia. O que chama a atenção de forma especial é a Catedral de St. Louis,
que domina a Praça Jackson. Esse edifício enorme, com seus 3 pináculos e fachada de pedra, repousa sobre um terreno que, de acordo com qualquer cálculo técnico, simplesmente não teria capacidade para suportar tanto peso. Pesquisas realizadas já no século XX revelaram um detalhe surpreendente. As fundações originais da catedral descem a uma profundidade que era praticamente impossível de alcançar com as ferramentas disponíveis nos anos 1700. Além disso, a própria estrutura dessa base é radicalmente diferente dos métodos típicos da construção colonial francesa daquela época. Engenheiros notam que a distribuição de carga nessas fundações antigas foi executada com um nível de precisão altíssimo, demonstrando um conhecimento que parece avançado demais para uma pequena cidade de fronteira perdida no meio dos pântanos. Nos registros históricos do final do século XVIII, é comum encontrar reclamações de visitantes sobre prédios que estavam afundando ou paredes que rachavam. Mas há algo muito estranho nesses relatos. Os danos eram descritos como problemas isolados de casas específicas e não como um colapso generalizado de toda a estrutura urbana. Fica a nítida impressão de que coexistiam na cidade 2 sistemas diferentes de construção. Os novos prédios, erguidos pelos colonos, afundavam na lama como esperado, enquanto outras estruturas permaneciam inabaláveis, como se estivessem ancoradas em algo muito mais profundo e antigo. Até o famoso arquiteto Benjamin Latrobe, no início dos anos 1800, observou com perplexidade que alguns edifícios antigos do bairro francês possuíam fundações cujo princípio de funcionamento ele não conseguia compreender totalmente. Ele atribuiu isso a uma suposta excelência do artesanato francês. Mas os fatos apontam para algo bem diferente. Uma tecnologia que os representantes dessa nova civilização simplesmente não conseguiram reconhecer. Todo o bairro francês é repleto de casas pesadas de tijolos, com 3 ou 4 andares. Pela versão oficial, o fato de estarem conservadas é fruto de reformas constantes. Só que uma reforma pode até esconder uma rachadura, mas não consegue impedir que milhares de toneladas de tijolos mergulhem no lodo líquido. Esses edifícios permanecem ali como se fizessem parte de um conjunto único, conectados a uma base oculta sob a terra, que já existia muito antes da chegada dos primeiros colonizadores. E se as fundações garantem a estabilidade física, a aparência externa dessas casas sugere a existência de um sistema ainda mais misterioso que atravessa toda a cidade. É impossível imaginar o visual do bairro francês sem suas famosas sacadas, adornadas com o mais fino ferro fundido. A história oficial nos apresenta essa renda de ferro como um excesso estético, um tributo à moda da era vitoriana, destinado a destacar o status dos proprietários dos casarões. No entanto, se deixarmos de lado os termos da história da arte e olharmos para essas estruturas do ponto de vista da física e da engenharia, surge um cenário completamente diferente. Toda a cidade antiga está, literalmente, envolta em uma malha metálica que, vista de perto, lembra mais um complexo circuito eletrônico ou uma instalação industrial do que um simples adorno. Esses ornamentos de ferro possuem uma precisão matemática surpreendente. Padrões fractais repetitivos, formas geométricas de ressonância e conexões específicas entre os elementos indicam que estamos diante de caminhos condutores. O metal não está apenas pendurado nas paredes, ele está integrado à própria estrutura dos edifícios, conectando-se a pináculos metálicos nos telhados e descendo profundamente até as fundações. Numa época em que a eletricidade era oficialmente considerada um luxo ou um experimento perigoso, Nova Orleans já estava envolvida por uma rede perfeitamente adequada para a coleta e distribuição de eletricidade atmosférica. Existem inúmeros relatos de que, antes da eletrificação em massa da cidade no final do século XIX, as ruas de Nova Orleans eram iluminadas por uma luz estranha e suave, que os contemporâneos descreviam como um brilho celestial. Lendas locais e antigas notas de jornal
mencionam fenômenos atmosféricos incomuns sobre o bairro francês. Durante as tempestades, as sacadas de ferro não apenas ficavam molhadas, mas pareciam acumular energia, criando um campo eletromagnético sutil ao redor dos prédios. Pesquisadores de teorias alternativas sugerem que essas construções faziam parte de um sistema global de energia sem fio e que sua natureza decorativa servia apenas como camuflagem para antenas de alta tecnologia. O mistério se torna ainda mais profundo quando consideramos que o ferro fundido, material do qual a maioria dessas grades é feita, possui propriedades magnéticas únicas. Em uma configuração específica, tais estruturas podem ressonar com as frequências da Terra ou coletar carga estática do ar úmido da Louisiana. Isso explica por que, justamente em Nova Orleans, com sua umidade extrema, esse sistema foi desenvolvido em uma escala tão massiva. Mas, se isso era uma rede energética, ela exigia um controle colossal sobre o ambiente. Uma cidade de alta tecnologia não poderia existir no caos da natureza selvagem. Para manter o funcionamento de tais sistemas, era necessário dominar completamente o elemento que sempre foi o maior inimigo desta região: a água. E como se descobre, sob a camada de lodo e o asfalto moderno, está escondida uma infraestrutura hídrica, cuja magnitude nos faz repensar tudo o que sabemos sobre as capacidades das pessoas daquela época. Essa rede oculta de canais e bombas não foi projetada apenas para drenar pântanos, mas para transformar a cidade em um mecanismo perfeitamente ajustado, onde a água e a energia trabalhavam em uma unidade inseparável. Para entender a verdadeira natureza de Nova Orleans, é preciso parar de enxergá-la como uma cidade terrestre comum. Em sua essência, ela é um complexo nó hidrotécnico, uma verdadeira Veneza americana, onde a água não era uma inimiga, mas o elemento-chave de toda a infraestrutura. As crônicas oficiais descrevem as primeiras décadas de existência da cidade como uma luta constante contra as inundações, na qual os colonos teriam cavado manualmente valas de drenagem primitivas. No entanto, mapas antigos e planos urbanos mostram uma imagem completamente diferente. O que vemos é um sistema de canais impecavelmente projetado, que lembra muito mais um microcircuito moderno do que tentativas caóticas de escapar de um pântano. A escala dessa rede hidráulica é simplesmente impressionante. Sob o calçamento atual e as camadas de lodo, escondem-se enormes túneis de tijolos e aquedutos abobadados, executados com uma maestria que é difícil de conciliar com as capacidades dos primeiros colonizadores. Essas estruturas não serviam apenas para desviar o excesso de umidade. Elas criavam a circulação necessária para o funcionamento de uma metrópole anfíbia. Quando, no final do século XIX, a cidade enfrentou a necessidade de uma modernização em massa no sistema de escoamento, engenheiros da época, como Albert Baldwin Wood, não apenas construíram o novo, mas frequentemente esbarravam em construções já existentes e incrivelmente maciças. Oficialmente, elas eram chamadas de primeiras tentativas dos colonos, mas suas dimensões e a qualidade da alvenaria indicavam que foram erguidas por quem possuía conhecimentos de hidráulica superiores aos da era industrial. O que causa ainda mais perplexidade são as antigas estações de bombeamento. Algumas delas parecem templos monumentais de um passado industrial. Em seu interior, ficavam bombas capazes de movimentar volumes colossais de água, volumes que parecem excessivos para a população que oficialmente vivia na cidade. Essas máquinas estavam integradas em um sistema único com os canais, criando uma paisagem artificial totalmente controlada pelo homem. Existe uma teoria de que essa rede hídrica trabalhava em conjunto com a eletricidade atmosférica que mencionamos antes. A água atuaria como um gigantesco aterramento ou eletrólito, transformando a cidade inteira em uma única e massiva usina de energia. Esse pensamento de engenharia inacreditável não se limitava apenas aos bairros residenciais. A rede hidráulica de Nova Orleans estava conectada ao mundo exterior, por meio de uma cadeia de reservatórios e canais artificiais
que se estendiam para o interior do continente. E é justamente lá, nas margens desse império aquático, que se localizam objetos que destroem definitivamente o mito do pântano selvagem. Onde construtores modernos hoje sofrem para abrir estradas, erguem-se estruturas maciças que são oficialmente consideradas fortes, mas que, sob um olhar mais atento, revelam-se o ápice do gênio da engenharia, sem qualquer relação com defesas primitivas contra nativos ou piratas. Esse sistema era um todo coeso, e seus pontos centrais levavam a lugares onde a arquitetura e a geometria se fundem em uma unidade absoluta. Se você se afastar do centro de Nova Orleans rumo ao leste, em direção ao Estreito de Rigolets, encontrará um objeto que desestabiliza completamente a versão oficial da colonização dessas terras. Ali, no meio de pântanos traiçoeiros, onde o solo mal suporta o peso de uma pessoa, ergue-se o Fort Pike. Isso não é apenas uma fortificação militar comum. É uma obra-prima arquitetônica na forma de uma estrela perfeita, erguida com milhões de tijolos de altíssima qualidade. A história oficial data sua construção em 1819, alegando que o governo americano decidiu criar uma linha de defesa após a Guerra de 1812. Mas, quanto mais você mergulha nos detalhes, menos essa versão faz sentido. Construir um objeto dessa magnitude em um lugar assim, no início do século XIX, teria sido um pesadelo logístico beirando o impossível. Para a fabricação e entrega de milhões de tijolos, o transporte de pesados blocos de granito e o trabalho de milhares de pedreiros, seria necessária uma infraestrutura que naquela época simplesmente não existia nessas paragens. Engenheiros modernos, ao analisarem o estado do Fort Pike, ficam perplexos. A estrutura massiva está sobre o pântano há mais de 2 séculos e praticamente não apresenta sinais de afundamento. Ao mesmo tempo, pontes e rodovias contemporâneas, construídas logo ao lado com tecnologia de ponta e estacas profundas, exigem reparos constantes devido à instabilidade do terreno. A geometria dos fortes estrelados, como o Pike, é encontrada em todo o mundo, da Europa à Ásia. Eles são chamados de estruturas de fortificação, mas sua forma é excessiva para a proteção contra os canhões daquele período. Raios fractais complexos, canais internos e uma simetria impecável indicam que esses objetos faziam parte de um sistema global unificado. No contexto de Nova Orleans, o Fort Pike parece um gigantesco nó tecnológico, controlando fluxos de água e possivelmente distribuindo aquela mesma energia atmosférica que a renda de ferro das sacadas da cidade sugere. É surpreendente notar que tais estruturas em estrela estão sempre localizadas em pontos estratégicos da hidrosfera. Elas parecem fixar a paisagem, funcionando como enormes dispositivos de ressonância. Se aceitarmos a teoria de que Nova Orleans foi encontrada e não construída, então o Fort Pike não é um posto avançado de uma jovem nação americana, mas um elemento sobrevivente de uma antiga estrutura energética que os colonos apenas ocuparam e renomearam para suas próprias necessidades. No entanto, se essas construções eram tão confiáveis e majestosas, surge a pergunta: para onde foram as outras partes desse sistema grandioso? Acontece que os rastros da destruição deliberada dessa arquitetura antiga nos levam a um dos eventos mais estranhos da história da cidade. O período das grandes exposições, que sob a máscara de festivais do progresso, apagaram para sempre da face da Terra a verdadeira grandeza do passado. O final do século XIX foi marcado por um fenômeno estranho e de proporções gigantescas: a Era das Exposições Mundiais. Oficialmente, elas eram realizadas para demonstrar as conquistas da ciência, da indústria e da arte. No entanto, se observarmos de perto a história de Nova Orleans, a Exposição Mundial do Algodão de 1884 não parece um festival do progresso, mas sim um grandioso ato de ocultação de evidências. Para a realização desse evento, estruturas colossais foram erguidas em um tempo recorde. O edifício principal da exposição ocupava uma área inacreditável de 33 acres, sendo naquele momento
a maior construção de madeira do mundo. As crônicas oficiais afirmam que esse objeto ciclópico foi projetado e construído em apenas 1 ano, em meio a um terreno pantanoso. É extremamente difícil acreditar que, na década de 1880, utilizando apenas cavalos, trabalho manual e serras a vapor, tenha sido possível erguer uma obra-prima arquitetônica de tal magnitude. A lógica sugere algo diferente. Essas estruturas não foram construídas do zero. As exposições eram frequentemente usadas como uma forma de ocupação temporária e posterior legalização de edifícios antigos que já existiam no local. Após o término das celebrações, esses palácios magníficos, que poderiam durar séculos, eram declarados como temporários, inseguros ou construídos com materiais de baixa durabilidade, sendo demolidos logo em seguida. Era o mecanismo perfeito para o desmonte de construções autênticas de civilizações passadas que não se encaixavam no novo paradigma histórico. Se um edifício não podia ser explicado, ele precisava ser destruído sob o pretexto do fim da festa. No City Park de Nova Orleans, ainda hoje é possível encontrar ruínas estranhas e fundações de origem desconhecida que são oficialmente atribuídas aos pavilhões da exposição. Mas por que fundações temporárias seriam executadas com tamanha precisão e profundidade, como se tivessem sido feitas para durar a eternidade? Por que nas fotografias antigas esses pavilhões parecem templos antigos majestosos, com colunatas e cúpulas que seriam impossíveis de recriar hoje com o mesmo nível de maestria? Essa grande limpeza não afetou apenas as áreas da exposição. Nesse mesmo período, ocorria uma reestruturação ativa do centro da cidade. Muros antigos de tijolos eram derrubados, comunicações eram substituídas e os níveis profundos dos porões de muitos edifícios eram preenchidos com areia e lodo. Era como se os detentores do poder tentassem apagar a memória do que essa cidade foi originalmente. Mas a natureza e o tempo provaram ser mais fortes do que o desejo humano de esconder a verdade. Existe um lugar onde a realidade literalmente emerge à superfície, e esse lugar são os cemitérios da cidade, que guardam o segredo mais sombrio e visível da metrópole submersa. Quando você pisa pela primeira vez nos antigos cemitérios de Nova Orleans, como o St. Louis número 1, uma sensação estranha toma conta de você. O que se vê não são as habituais fileiras de lápides que se fundem à terra, mas sim verdadeiras cidades dos falecidos, com ruas estreitas e uma densa concentração de majestosas criptas de pedra. A explicação oficial afirma que, devido ao alto nível do lençol freático, era impossível realizar sepultamentos sob o solo. Os caixões seriam supostamente empurrados de volta à superfície. Por isso, os colonos teriam sido forçados a construir túmulos acima do chão. Entretanto, ao estudar detalhadamente a arquitetura dessas cidades, surge uma suspeita inquietante. As criptas foram executadas com uma elegância inacreditável. Frontões clássicos, colunas de granito, cornijas complexas e ferragens trabalhadas. Se você compará-las com as casas residenciais do bairro francês, a semelhança torna-se impressionante. Surge então a pergunta: por que aplicar esforços de engenharia tão colossais para criar abrigos de transição, enquanto as pessoas vivas se acomodavam em condições muito mais simples? Existe uma visão alternativa sobre essas estruturas. E se muitas dessas tumbas, originalmente, não tivessem sido projetadas para o repouso final? Observe o nível do solo. As criptas mais antigas frequentemente parecem estar afundadas, como se estivéssemos vendo apenas a sua parte superior. No contexto da teoria do fluxo de lama, uma catástrofe global que teria coberto cidades ao redor do mundo com camadas de lodo e argila, esses cemitérios aparecem sob uma nova luz. Eles poderiam ser o topo de edifícios residenciais ou templos de uma cidade antiga, que, após o cataclismo, restaram apenas como pontas, projetando-se da superfície. Os colonos, ao encontrarem essas ruínas, podem tê-las utilizado da maneira mais prática e sombria possível.
É muito mais simples vedar as aberturas de portas e janelas em uma estrutura de pedra já existente e sólida do que construir algo novo sobre um pântano instável. Assim, casas ou prédios públicos de uma civilização anterior teriam sido transformados em jazigos. Isso explica por que a arquitetura das cidades dos falecidos muitas vezes supera em qualidade e complexidade as construções do século XIX. Estamos caminhando sobre os telhados de um mundo submerso, confundindo-os com cenários para o luto. Essa lógica invertida muda toda a percepção da paisagem. Se as criptas são telhados, a que profundidade se encontra a verdadeira fundação desta cidade? E se até os locais de repouso são artefatos reaproveitados do passado, então a escala da ocultação da realidade atinge níveis verdadeiramente inacreditáveis. Estamos chegando ao ponto final da nossa investigação, onde todos os fragmentos, da renda de ferro aos fortes estrelados, se encaixam em um único quadro da Atlântida americana, que esteve o tempo todo diante dos nossos olhos, esperando apenas que aprendêssemos a enxergar. Agora que percebemos que os alicerces de Nova Orleans não são apenas suportes, mas andares inteiros de uma era que partiu para o esquecimento, chegou a hora de olhar para o panorama geral. Esta cidade não foi um erro dos colonizadores franceses. Ela foi o seu maior troféu, cujo verdadeiro valor permanece oculto para a maioria até hoje. Diante de nós, resta a compreensão final do que este lugar realmente representa e quais outros segredos ainda estão codificados em seu DNA de tijolos. Ao juntar cada peça desse quebra-cabeça arquitetônico e histórico, chegamos a uma conclusão que vira de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber sobre a ocupação do continente americano. Nova Orleans não é o resultado de uma luta heróica de colonos franceses contra a natureza selvagem. Ela é a grandiosa Atlântida americana, que não precisa ser buscada no fundo do oceano, porque já estamos caminhando por suas ruas há 300 anos. Toda a cronologia oficial, que narra como homens de chapéus tricórnios e pás primitivas ergueram metrópoles de pedra em meio à lama líquida, começa a desmoronar sob o peso de fatos incontestáveis. Se aceitarmos que a cidade foi encontrada e parcialmente restaurada, em vez de construída do zero, tudo finalmente faz sentido. A lógica de uma escolha impossível de local para a construção dá lugar à lógica do uso pragmático do que restou de uma grande civilização do passado. O bairro francês, apesar do nome, carrega traços de uma cultura cujos vestígios encontramos por todo o globo sob o nome comum de Tartária. As rendas de ferro das sacadas, que coletam energia do próprio ar, os fortes estrelados, que seguram a linha costeira com sua geometria sagrada, e a complexa hidráulica dos canais, tudo isso são elementos de um único organismo de alta tecnologia. Costumamos considerar esses detalhes como antiguidade charmosa ou excessos decorativos, mas na verdade são evidências. Cada passeio pela cidade velha se transforma em uma viagem pelas ruínas de um mundo mais desenvolvido que foi adaptado e renomeado pelos novos donos. O que chamamos de história da América revela-se, sob análise, como a história do povoamento e da exploração de objetos que já existiam. Quando a verdadeira escala dessa civilização se tornou óbvia demais, entraram em cena as ferramentas da grande limpeza, as exposições mundiais e as reconstruções deliberadas, destinadas a esconder as anomalias arquitetônicas. Mas nem mesmo a censura mais rigorosa conseguiu soterrar tudo. As cidades dos que já partiram continuam a se elevar acima do solo, lembrando-nos de que, sob a camada de lodo e asfalto, escondem-se andares inteiros, salões e ruas que mergulharam no esquecimento durante um cataclismo global. Nova Orleans lembra a verdade, mesmo que as pessoas a tenham esquecido. O encanto da cidade se transforma na tragédia de conhecimentos perdidos, e cada tijolo antigo torna-se testemunha de uma fraude grandiosa. Compreender isso nos faz questionar: se um objeto de tal escala, como uma metrópole inteira, foi apropriado e teve sua história reescrita, quais outras cidades em diferentes cantos do planeta
escondem sua verdadeira natureza sob a máscara do estilo colonial? Não somos apenas moradores ou turistas. Somos herdeiros que ainda não se deram conta da própria herança. Recebemos para administrar uma infraestrutura complexa, cujo propósito mal compreendemos, mantendo-a funcionando apenas parcialmente. A verdadeira história de Nova Orleans é um chamado para abrir os olhos e enxergar, por trás das fachadas familiares, os contornos de um mundo que foi muito mais majestoso do que os livros didáticos nos permitem acreditar. A Atlântida não está perdida. Ela está aqui, na Louisiana, esperando por aqueles que estão prontos para admitir o óbvio. Nós não construímos este mundo. Nós apenas o encontramos nos pântanos do tempo. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.